Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Como é que tá seu relacionamento? Como é que tá seu casamento? Como é que tá o dia a dia? Você vive um contrato ou você vive uma aliança? O meu novo livro, Rota de Resgate, é um manual muito profundo sobre como devem ser os relacionamentos. As pesquisas para escrever esse livro me levaram por caminhos muito profundos de reflexão e houve mudanças reais no meu próprio casamento diante das coisas que Deus me levou a conhecer nas pesquisas sobre esse livro. Então acredito que seja algo que vai ajudar você e seu cônjuge a melhorarem a sua relação. Hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 8 desse livro. E esse capítulo faz uma pergunta: aliança ou contrato? A sociedade de consumo moderna fez um excelente trabalho em nos ensinar como comprar, usar e descartar absolutamente tudo. Se o seu plano de internet cai toda hora, você liga na operadora, esbraveja com o atendente e assina com o concorrente. Se o seu carro zero começa a dar problema, o motor, você aciona a garantia, devolve a sucata e exige seu dinheiro de volta. Nós fomos treinados desde o berço a agir como consumidores implacáveis. Se um produto não satisfaz as nossas necessidades, nós trocamos. O problema, a tragédia monumental da nossa geração, é que pegamos essa mesma mentalidade de Procon emocional e a arrastamos direto para dentro do altar. Nós transformamos o casamento, a instituição mais sagrada desenhada por Deus, em um mero contrato de prestação de serviço. E é por isso que as taxas de divórcio parecem os números da inflação, sempre subindo. Se você quer que o seu casamento sobreviva até que a morte o separe e não até que a paciência evapore, você precisa rasgar a mentalidade de contrato e entender de uma vez por todas a brutalidade teológica e prática do que significa uma aliança. O mito do 50-50. Um contrato é um documento frio, calculado e totalmente focado na proteção dos seus direitos. A premissa de um contrato é a condicionalidade. Se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Um contrato tem letras miúdas, cláusulas de rescisão e rotas de fuga. Em um contrato, você entra no acordo limitando a sua responsabilidade e sempre com a mão na maçaneta da porta, pronto para pular fora caso o outro lado falhe. É o famoso mito do casamento 50-50, onde cada um dá metade e espera que o outro complemente. A aliança, por outro lado, é um juramento de sangue incondicional. A palavra aliança no Antigo Testamento vem do hebraico berith, que significa literalmente cortar. Nos tempos bíblicos, quando duas pessoas faziam uma aliança, elas cortavam animais ao meio, criavam um corredor de sangue e caminhavam por entre as metades. O que elas estavam dizendo com aquilo? Que aconteça comigo o que aconteceu a estes animais, se eu quebrar a promessa que estou fazendo. Era uma questão de vida ou morte. Não havia PROCON, não havia política de devolução em 30 dias. Quando você diz sim no altar, você não está assinando um termo de adesão, um serviço de streaming conjugal. Você está entrando em uma aliança diante do Deus Todo-Poderoso. O profeta Malaquias, ao repreender os homens de Israel que estavam descartando suas esposas para casar com mulheres mais jovens, foi letal em Malaquias 2:14. E por que perguntais? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Você ouviu? Deus não era apenas o celebrante, ele é a testemunha ocular e o fiador da aliança. Em uma aliança, a regra não é eu faço a minha parte se você fizer a sua. A regra é eu dou 100% da minha vida por você
independentemente de você estar me dando 100% hoje ou apenas 10%. A aliança é o que segura o casamento no lugar quando o amor falha, quando a conta bancária zera e quando a barriga tanquinho vira uma pochete. Qual é o papel espiritual do casamento? Nós crescemos assistindo a filmes da Disney que nos mentiram descaradamente, dizendo que o propósito do casamento é sermos felizes para sempre. Joga essa baboseira no lixo. O propósito principal do casamento, sob a ótica cristã, não é fazer você feliz. O propósito do casamento é fazer você santo. O casamento é a ferramenta mais brutal, eficiente e dolorosa que Deus inventou para arrancar o egoísmo de dentro de nós. Não existe ambiente do planeta Terra que exponha as nossas falhas, nossa impaciência, nossa cobiça e nossa arrogância com tanta precisão quanto a convivência diária sob o mesmo teto com outro pecador falho. O apóstolo Paulo revelou o grande mistério do casamento em Efésios 5, 31 e 32. Presta atenção nisso. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. A sua aliança de casamento é um teatro ambulante projetado para mostrar ao mundo como Cristo ama a sua igreja. E como Cristo amou a igreja? Ele assinou um contrato 50-50? Ele disse, eu morro na cruz se vocês se comportarem? Não. Ele deu a sua vida por nós enquanto éramos rebeldes, sujos e inimigos dele. Ele foi incondicional. Se o seu casamento tem o objetivo de refletir Cristo, você terá que amar o seu parceiro exatamente nos momentos em que ele for menos amável. Essa é a fornalha da santificação. O fogo dói, mas queima as impurezas do seu caráter. E como a visão da aliança muda as decisões diárias? A teoria é linda, mas como isso se aplica a uma terça-feira chuvosa e sem dinheiro? Quando você rasga o contrato e abraça a aliança, 3 coisas mudam radicalmente na rotina da sua casa. Primeiro, a palavra divórcio é banida do vocabulário. Em um contrato, a ameaça de rescisão é usada para coagir o outro. Casais imaturos adoram gritar, se continuar assim eu vou embora. Ou, eu quero o divórcio, durante as brigas. Na aliança, você retira a porta de emergência. A opção de fuga não existe. Quando vocês discutem, sabendo que a separação não é uma opção na mesa, a briga muda de foco. Vocês param de lutar para ver quem sai pela porta e passam a lutar para consertar o que está quebrado. Como disse o próprio Cristo em Mateus 19:6, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso não é uma sugestão, é uma proibição divina e explícita contra rasgar a aliança. Agora uma nota de lucidez obrigatória. Obviamente, a Bíblia não endossa que você permaneça em uma aliança sendo espancado, sofrendo violência doméstica, crônica ou adultério impenitente. A quebra estrutural e pecaminosa desses extremos é uma outra discussão que traremos em um outro capítulo. O que atacamos aqui é o divórcio por incompatibilidade de gênios ou porque acabou o amor. A segunda coisa, a morte da autodefesa e do placar. Em uma aliança, o problema da sua esposa é o seu problema. A dívida do seu marido é a sua dívida. Não existe o meu carro, o seu dinheiro. Existe o nosso. Você para de calcular quem lavou a louça mais vezes da semana e você simplesmente vai lá e lava. Não porque você está em dívida, mas porque você quer abençoar a pessoa com quem você fez um pacto. O compromisso substitui o sentimento. Você não vai sentir borboletas no estômago por 40 anos. Terá dias, às vezes meses, em que você vai olhar para o seu cônjuge mastigando do outro lado
da mesa e vai sentir um aborrecimento profundo. No casamento, contrato, a falta de sentimento dita o fim do acordo. Eu não o amo mais, logo, casamento acabou. No casamento, aliança, o compromisso sustenta a relação até que o sentimento volte. O amor na aliança não é um calafrio na espinha, é uma decisão obstinada da vontade. É fazer um café e servir o cônjuge mesmo com o coração frio, confiando que a atitude de honrar o juramento feito a Deus acabará ressuscitando o sentimento. Usar um anel de casamento no dedo não é um enfeite de status social para mostrar que você desencalhou. É o atestado público de que você cortou um pacto de sangue e disse: eu ficarei aqui. Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, nos dias em que você for fantástico e nos dias em que você for insuportável. Minhas rotas de fuga estão fechadas e as chaves foram jogadas fora. Se você não está disposto a agir assim, tire o anel e vá viver sozinho. Mas se você escolheu a aliança, comporte-se como um adulto e honre a sua palavra até o fim. Esse é só um dos capítulos. Tem uma série de setores que precisam ser trabalhados na vida de um casal para que o relacionamento seja cada vez mais saudável. Se você quer aprender mais sobre isso, aqui nos comentários, na descrição do vídeo, está o link para que você possa adquirir o livro, tanto em e-book quanto em livro impresso. E já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Me diz nos comentários, você vive um casamento contrato 50%, ou você vive uma aliança? Beijo e até o próximo vídeo.